bem-vindos ao Pleitéa e mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que sempre gera muitas dúvidas e que nós recebemos perguntas frequentemente sobre ele, que são as birras. Como lidar com as birras? O que fazer no momento das birras? Como reduzir a frequência das birras no dia a dia? O que fazer diante desse comportamento? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto que sempre gera dúvidas e perguntas por aqui. Então vamos lá. Para começar a falar sobre as birras, a gente precisa entender como é que esse processo é construído. Sim, as birras fazem parte de um processo de construção do desenvolvimento. E eles são muito comuns, elas são muito comuns de acontecerem na primeira infância, que é aquela idade entre 1 ano e 3 anos de idade, até 4 anos de idade. Elas acontecem com muito mais frequência. E por que isso acontece? Porque é justamente nesse período que a criança começa a viver em outros ambientes sociais e assim começa também a se adaptar nesse meio. E como isso acontece? Quando a criança faz 2 aninhos, 3 aninhos, ela começa a frequentar a escola normalmente. E nesse período ela tem uma quebra na sua rotina, uma rotina que antes era sempre em casa, com a família, com os pais. Agora ela sai dessa casa, desse ambiente que ela já conhecia, que já era familiar para ela, e ela vai para um novo ambiente, um ambiente que ela não conhece, um ambiente com pessoas que ela não conhece. E muitas vezes ela não sabe se expressar nesses espaços, se expressar nesse novo ambiente. Ou ela não tem nesse ambiente o mesmo poder de controle que ela tinha no ambiente anterior, que era a sua casa. Por que isso acontece? Quando a criança nasce, qual é a principal forma de comunicação que ela tem com os adultos, com os pais? É o choro. Então, logo que ela nasce, ela chora, né? Ela logo depois vai para o seio da mãe mamar. Então, o choro é a principal maneira de comunicação da criança com o ambiente. Ela chora quando ela está com fome, ela chora quando ela está com sede, ela chora quando ela está com cólicas, ela chora quando ela está suja. Então, o choro é a forma com que ela consegue se expressar com esse mundo externo, com esse mundo que ela ainda não sabe lidar, que ela ainda não consegue controlar, que ela ainda não consegue se comunicar. Então, ela utiliza desse comportamento primário, que é o choro. E aí, ao longo do desenvolvimento e dos meses, essa criança vai crescendo, vai amadurecendo, o corpinho vai se fortalecendo, as estruturas cerebrais também vão se fortalecendo, vão se consolidando. Ela vai aprendendo coisas novas, informações novas. E assim ela chega com 1 ano de idade. 1 ano de idade é um marco no desenvolvimento também. E até ela atingir esse ano de idade, ela já passou por vários outros marcos, como andar muitas vezes, falar algumas palavrinhas, balbuciar, segurar algumas coisas. Então, quando ela chega nesse marco do 1 ano de idade, ela começa a ver no espaço do lar um espaço confortável e um espaço de domínio. Então ela já domina aquele ambiente, ela já consegue explorar o ambiente, andar pelos espaços desse ambiente, ela já sabe onde é o quarto, onde é a sala, onde é a cozinha, onde é o banheiro. Ela já consegue explorar esse ambiente muito mais e dominar esse espaço. Dominar no sentido de conhecer, de explorar. Então, quando ela sai desse espaço, ela vai para um local novo, a primeira
ideia que ela capta de expressão é a ideia que ela aprendeu há mais tempo. Qual é a ideia que ela aprendeu há mais tempo? A ideia do choro. Então, ela sempre vai utilizar desse comportamento que está mais consolidado, porque a fala e a expressão através da fala ainda não é um comportamento 100% consolidado. Ela ainda não consegue falar bem, ou ela fala apenas algumas palavras, ou ela ainda não fala. Então, ela utiliza do choro para conquistar o que deseja. O choro para pedir, o choro para conseguir algo que deseja. Então, essa é a ideia principal das ações da birra. É chorar para conseguir o que deseja. Então, toda essa historinha foi para você entender por que ela acontece. E por que é importante a gente entender como é que ela acontece? Para identificar esse comportamento no dia a dia da criança. Exatamente. Porque muitas vezes, no dia a dia, as crianças emitem diversos comportamentos, diversas ações. Mas nós, adultos, não estamos percebendo da maneira com que deveríamos, talvez. E acabamos não valorizando algumas ações, ou passando despercebido em alguns comportamentos e até mesmo achando normal algumas ações de choro, alguns comportamentos de tolice ou até mesmo de birra durante o dia a dia. E acabamos deixando passar essas ações. Não repreendemos, não questionamos, não trocamos. E assim esses comportamentos vão ganhando força. E essa criança vai entendendo que toda vez que ela realizar isso, ela vai ter algo que ela deseja. Então, uma vez ela testou uma ação, chorar. Ela teve um sucesso nessa ação, ela conseguiu o que ela desejava, seja a amamentação, seja troca, seja qualquer outra coisa. Então, ela vai testando esses comportamentos e vendo o que ela consegue alcançar com esses comportamentos. E cada vez mais, quando ela consegue algo, ela consolida essa informação como uma informação válida. Então, para ela, agora, a ação que ela tem que realizar é essa, é a ação do choro. Então, quebrar esse padrão e ensinar que existem outras maneiras adequadas de solicitar, maneiras adequadas de pedir, maneiras adequadas de se comportar em determinados ambientes, é também um processo de consolidação de informações. Então, você vai precisar, a partir de agora, repetir essas informações diversas vezes, de diferentes formas, para que essa criança entenda que existem agora novas regras e que ela não pode sempre utilizar do mesmo padrão de comportamento que ela utilizou lá no início, quando ela nasceu, que é o choro. Então, esse processo e toda essa história que eu contei para você é para você entender e também para fazer uma alusão que não é um processo simples, nem um processo rápido. Muitas vezes, esse processo demora muito tempo, demora bastante para que essa criança entenda como ele funciona, ele demora a se consolidar, mas a partir do momento que ele se consolida, a gente começa a ver os resultados positivos e a mudança desse comportamento. Então, vamos lá, as nossas dicas para lidar com a birra. Primeiro, a gente precisa ensinar para essa criança quais são as regras que ela precisa seguir. Então, crie um quadro de regras com imagens, desenhinhos do que essa criança pode e o que essa criança não pode fazer. Então, você pode selecionar imagens do que não pode, por exemplo, uma criança batendo, uma criança mordendo, uma criança se jogando no chão, chorando, e sinalizar com X essas imagens. E assim mostrar para ela, colocar em um local próximo onde ela sempre passe, pode ser o corredor, pode ser o quarto,
da criança e mostrar para ela através de historinhas, contar histórias de crianças que fazem coisas erradas, que a mamãe fica triste, introduzir essas questões de regras dentro das histórias que você conta para sua criança, mostrar o quadro com o que não pode fazer para ela quando ela passar no corredor ou no quarto, mostrar o que pode, o que não pode bater. Por que não pode bater? Não pode bater porque dói, porque o coleguinha fica triste, porque a mamãe fica triste, porque o papai fica triste. Então, começar a ensinar essas relações de certo e errado são o primeiro passo para você começar a trabalhar essas questões de birra, porque a dificuldade nessa questão de trabalhar as birras é justamente essa, é a criança entender o não, é entender a frustração, é entender que ela não pode, toda vez que ela se frustrar ou que ela desejar algo, usar um comportamento inadequado. Ela pode usar outros comportamentos, mas ela não vai conseguir utilizar novos comportamentos se ela não sabe quais são esses novos comportamentos, se ninguém ensinou para ela quais são. Então, a gente tem primeiro, antes de utilizar de punições, de castigos, a gente precisa ensinar para a criança como ela deve se comportar. E por último, em último caso, fazer alguma coisa relacionada à punição, a deixar sem algum desenho que gosta, deixar sem algum brinquedo que gosta. Então, é em último caso, em um caso assim, de extrema necessidade, aí você usa isso. Mas sempre que possível, utilize trocas, converse, mostre, selecione o que essa criança mais gosta. Selecione o que ela gosta, observe o que ela gosta. Ela gosta muito de assistir desenho, ela gosta muito desse boneco, ela gosta muito desse brinquedo. Então eu vou trocar, eu vou falar para ela que toda vez que ela fizer uma coisa certa, ela vai ganhar esse brinquedo, ela vai poder brincar com esse brinquedo. Mas se ela fizer uma coisa errada, do quadro que não pode, ela não vai poder brincar naquele dia com aquele brinquedo, ela não vai poder levar para a escola naquele dia aquele brinquedo. E assim, você vai trabalhando essas relações e fazendo com que essa criança entenda que todas as ações existem consequências. Então, toda vez que ela fizer uma coisa positiva, ela tem uma resposta positiva. Toda vez que ela fizer uma resposta negativa, ela tem também uma resposta negativa. Então, ensinar essas trocas, essas relações de certo e errado, essas regras, são muito importantes na hora de lidar com as birras, porque assim a criança vai entender muito melhor como esse processo funciona e vai, consequentemente, reduzir a frequência desse comportamento. Mas você já fez tudo, você já mostrou certo ou errado, você já fez todas essas questões e já fez todas essas tentativas. E mesmo assim, as birras continuam sendo muito frequentes aí no seu dia a dia. Então, chegou a hora de observar o que você está fazendo, porque com certeza você está reforçando alguma coisa que faz com que essa criança potencialize esse comportamento. Então, de alguma maneira, você está dando a ela o que ela deseja, você está reforçando isso positivamente e ocasionando o aumento e a frequência desse comportamento. Então, observar a forma com que nós nos comportamos também, tentar dar menos atenção a esses momentos. Muitas vezes as birras também são uma tentativa da criança de chamar a atenção do adulto. Então, observar o porquê que esse comportamento está acontecendo é importante. Então, eu observei que esse comportamento de birra acontece em determinados momentos com determinadas situações. Então, esse momento de birra aumenta quando você chega do trabalho, a birra aumenta quando você leva a criança em um local que ela gosta muito, por exemplo, um parquinho, e você precisa ir embora depois.
Então, observar quais são os locais que estão fazendo com que esse comportamento seja mais frequente. Então, assim, trabalhar essas questões. Então, se você percebeu que a birra é para chamar atenção, a criança quer a sua atenção, quer que você preste mais atenção nela e por isso está realizando esses comportamentos de birra, vamos tentar trabalhar essa atenção de uma maneira mais adequada? Como brincar, um momento de contação de histórias, um momento de trocas mais adequado, sem precisar da birra. Então, antes que a birra aconteça, comece a preparar isso, selecione um momento para contar histórias, um momento de brincadeira, e assim você vai dar à criança a atenção que ela deseja, sem ela precisar usar de inadequados para isso. Mas se mesmo assim ela continua utilizando de inadequados, chegou a hora de fazer as trocas. Então você pode conversar com a sua criança e explicar para ela: esse comportamento não é certo. Se você fizer isso, a mamãe ou o papai vão ficar tristes e a gente não vai mais brincar no chão. Ou então não vai mais brincar com tal brinquedo. Não vai mais assistir tal desenho juntos. Você quer isso? Não. Então, vamos assistir o desenho e parou tal comportamento. Parou de chorar. Ou até mesmo ignorar por um certo momento, deixar com que a criança perceba que você não está dando muita atenção para ela e tentar redirecionar a atenção, dar atenção a outra coisa, tirar o foco do choro daquele momento, tirar o foco daquela situação e levar o foco para outra coisa também é uma boa estratégia. Então, se você percebeu que o choro e a birra está acontecendo por conta de um desenho, um episódio que acabou, você pode estar redirecionando essa atenção para outra coisa, mostrar outro brinquedo, colocar outro episódio e assim fazer com que aquele episódio que estava fazendo com que o comportamento de birra fosse aumentado, seja reduzido e o outro seja aumentado para que a atenção se dissipe e ela não fique focada ao inadequado. Então, essas são algumas das dicas que você pode utilizar aí na sua casa para ajudar nesse momento. Então, estabelecer trocas, montar quadros de rotina, montar quadros de regras, são coisas que ajudam muito, ajudam a criança a visualizar o que ela pode e o que ela não pode fazer. Montar também momentinhos de histórias, momentos de contação de histórias, de música, de brincadeira, que você possa criar ações e situações que o boneco está fazendo igual a criança faz e ele não pode fazer. Isso faz com que a criança se interesse e preste muito mais atenção naquilo. E assim, uma vez que ela está prestando mais atenção, está mais motivada, ela vai começar a imitar as mesmas ações da história. E assim também refletir diretamente no comportamento. Então, essas ações ajudam muito nesse momento. Observar o dia a dia da criança, observar o que está ocasionando a birra. A birra é um momento pontual, é em determinada situação, em determinado contexto, por que ela está acontecendo. Buscar observar essas questões é importante também. Observar se a criança não está utilizando da birra para conquistar atenção, utilizando da birra para conquistar algo que deseja. Muitas vezes, não dar a determinada atenção que a criança deseja, retirar o foco daquele momento e direcionar para outra coisa, são ações que podem te ajudar aí nesse processo na sua casa. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma maneira com esse momento que é muito frequente no dia a dia, especialmente dos papais e mamães. Então, comece a colocar em prática as dicas desse vídeo e se por acaso surgirem dúvidas, não hesite em mandá-las aqui nos comentários desse vídeo ou nas nossas outras plataformas, procurando por playtea.to no Instagram e no Facebook. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!